a nossa cordial saudação e a palavra de bem-vindos a esta sessão do PAN-Gnose 2011. Como sabem, eu repito isso apenas, não porque não sabem, mas para que a gravação registre, que é dentro do programa a Arte e Ciência Conjugadas, respondendo pelo progresso da humanidade através desses séculos todos. Hoje nós temos o prazer de ouvir o professor Natanael Macedo Jardim, que é um professor da Unimep, e vai nos trazer o tema arquitetura dentro do conjunto artes. Como sabem, são 7 artes e 7 divisões da ciência. O professor Natanael, muitos que estão aqui já o conhecem, e os que não o conhecem podem dirigir a sua visão ali, está ele aguardando o momento de chegar aqui à frente. O professor Natanael, eu vou dizer algumas das suas qualificações curriculares. Ele é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de São Carlos, a USP em São Carlos, em 2003. Especializou-se em Arquitetura Sacra e Edifícios de Programas Complexos. Atuou em escritórios de arquitetura e construtoras em São Paulo até 94, desenvolvendo projetos para American Express, diversos bancos, Banorte, Banco Nacional, Brastemp e outras organizações, Citibank, Excel Bank, etc., Grupo Pão de Açúcar, Igreja Messiânica, Philips, etc. E algumas prefeituras, como a Prefeitura de Salvador, a Prefeitura de Piracicaba, entre outros. Recebeu premiações no concurso Ópera Prima em 1990 com o projeto Revitalização do Engenho Central, promoção, revista Projeto, e no concurso Design de Brinquedo, promoção da Fiesp, em 1993. Professor de projeto, supervisor de estágio, coordenador no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unimep, FEAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unimep, desde 96. Atualmente é o coordenador dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil dessa universidade, Unimep. Conselheiro do CREA em São Paulo. Conselheiro de Conselhos de Preservação do Patrimônio em Piracicaba, CODEPAC, Santa Bárbara do Oeste, e titular do escritório Outeiro Jardim Arquitetura Piracicaba, em parceria com a arquiteta Adriana Outeiro desde 92. Antes de passar a palavra ao nosso conferencista, apenas para reiterar os princípios adotados pela ADAI na organização do PAN-Gnose, nós convidamos pessoas que têm reconhecido conhecimento, reconhecida sabedoria, para apresentar o seu tema como uma conferência. E a direção do PAN-Gnose entende por conferência a oportunidade que se dá a um douto de expor os seus pensamentos e as suas ideias. Portanto, a plateia deve, por respeito ao conferencista, abster-se de interrupções e comentários adicionais. Ao final, havendo a quiescência do conferencista, poderá haver oportunidade para perguntas. Eu vou consultá-lo sobre isso ao final. Se houver essa possibilidade, haverá então a oportunidade a quem desejar não fazer discursos paralelos, mas proferir uma pergunta. Eu digo que a sua frase deve ter claramente a entonação que cabe na interrogação no final. Sem mais outros acréscimos, professor Natanael, a plateia é toda sua. Bom, boa tarde a todos. Perdão. Boa tarde a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer à Associação dos Docentes Aposentados da Exalc e também à Comissão de Cultura e Extensão Universitária pelo convite para estar aqui refletindo com vocês sobre a minha área de saber. Me agradou bastante acompanhar o processo e a concepção do evento, a concepção
temática colocada, a hipótese e a antítese como motivação para a gente pensar esses específicos campos de saber, e a nossa oportunidade aí de passar esse tempo pensando neste que é um fragmento dentre a universalidade do saber que está em discussão com essa abordagem temática, o que é muito legal, muito importante. Queria também, inicialmente, pedir desculpas pelo fato que eu ter até optado por falar com o microfone especificamente. Eu estou muito afônico, muito rouco. Eu tive, durante essa semana agora anterior, na cidade de Porto Alegre, participando de um evento, de um congresso. Cheguei lá na quarta-feira. Na quinta-feira, com choque térmico da coisa ali na região, estava na Universidade Federal, né? Eu acordei sem nenhuma voz, falei, isso vai dar problema, né? Especialmente a minha rotina, que é a sala de aula, essa coisa toda. Na quinta, na sexta-feira me recuperei um pouco, então resolvi arriscar. Acho que não vai ter problema, mas somente de desculpas a vocês. De qualquer forma, o tempo que eu propus aqui de reflexão com vocês é baseado aqui num materialzinho, tem várias informações escritas que a gente vai usar como base, né, onde não necessariamente eu preciso falar tanto, nem prejudicar tanto o nosso processo aqui de pensar. Uma última colocação inicial é que eu cheguei de viagem no domingo, ontem disse que ia fazer 2 graus lá em Porto Alegre, né? Aí eu até fugi do último dia, falei, não, eu não mereço tanto assim, né? E consegui me desvencilhar. Cheguei aqui e encontrei, inclusive, um relato, né, nos jornais locais sobre o evento, e de perceber pela cidade, já que eu moro aqui em Piracicaba, também o nível de divulgação, né, do próprio evento, a entrevista do Dr. Zilmar, né, nos jornais de ontem e de sábado, que a minha mulher guardou para mim do sábado. Falei, poxa vida, eles estão discutindo já a coisa, né? A coisa já está na boca do povo, né? Muito bom, muito interessante, consistente já, nenhum achismo, sem chute, uma coisa bastante interessante. Eu tenho experiência nos últimos 16 anos de docente aqui na Universidade Metodista de Piracicaba, né? Fui junto na primeira turma de docentes que implementou um curso de arquitetura e urbanismo, que é a minha formação na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, como o Dr. Zilmar já colocou, né? Então, Escola de Engenharia de São Carlos, também fiz a pós-graduação lá, né? Ainda tenho vínculo com a universidade até hoje, através do programa de doutoramento, né? Não sei quantos sabem, recentemente, agora em 2010, né, exatamente em 2011, perdão, nesse ano, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo foi criado ali no campus, né, se desligando, né, e ficando autônomo da Escola de Engenharia de São Carlos, num processo meio análogo aí com o que está acontecendo com a grande área de arquitetura, inclusive. Não sei quantos têm a informação, surpresinha ali no dia 31 de dezembro de 2010, né, o presidente Lula sancionou uma lei de criação do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que significou, entre outros termos da própria lei, né, o desligamento da grande área de arquitetura do sistema federal e regional, engenharia, arquitetura e agronomia, com o qual nós convivemos durante um tempo muito significativo aí, e isso vai ser implementado em 1º de janeiro de 2012. Né, tem eleição marcada agora para nova colocação no Conselho. Eu sou meio voto vencido nessa discussão, não gostei dessa ideia, e até algumas das ideias que eu vou colocar aqui relativa ao tema, que vai ser colocado, tem um vínculo com isso, por entender, né, que o setor técnico da minha área de saber é parte integrante do processo de pensar a cidade e a arquitetura. Né? Então, acho que esse desligamento tem equívocos muito mais motivados pelas questões políticas, relacionais, que estão no histórico da própria existência do sistema Confecreia, do que necessariamente uma motivação de saber concreta. Então, tem muita restrição a essa discussão. Mas, em colocado isso, na verdade, uma reflexão aí de ficar pensando como é que vai ser daqui a poucos meses, na verdade,
né, esse novo sistema convivendo com uma grande área que tem uma interlocução tão importante. Eu, pessoalmente, uma parte da minha vida, estudei arquitetura rural, estudei manifestações aí, né, de algumas arquiteturas ancestrais ligadas a materiais, ligadas a tecnologias construtivas, né, que eu vejo que aqui se desenvolve há muito tempo de uma maneira tão notória, tão interessante, que na verdade a interlocução entre essas áreas de saber eu considero uma pena que tenha ocorrido no seu âmbito político. Então, entrando de forma mais objetiva em que a gente tem que conversar aí, eu vou usar rapidamente um materialzinho para nos auxiliar um pouquinho. Na verdade, pela minha área pessoal de interesse, de pesquisa, no meu campo de saber, que tem a ver com arquitetura de cunho religioso, arquitetura dita sacra, né, nas terminologias utilizadas pelo sistema da CAPES, eu acabo optando aqui por usar para exemplificar alguns elementos que eu vou passar relativos à grande área de arquitetura, um pouco de imagem e um pouco de cultura construtiva ligada ao objeto sacro. E vou recortar uma coisa que a gente chama aí de catedral, tá? Uma modalidade construtiva específica que tem datação no seu início de insurgimento na história da humanidade, que nos ajuda a visualizar alguns dos elementos que eu gostaria de cruzar em conhecimento com vocês. Essa primeira imagem, não sei se a gente talvez pudesse ficar sem luz direta, tem problema? Não? Podemos? Ah, tá. Então deixa. Então vamos fazer o esforço aí. Obviamente o material que está aqui é um material mais para nos dar base do que necessariamente show de imagens. Boa, sem problema. Então, os grandes espaços públicos, né, que de alguma maneira notorizam o evento arquitetura enquanto materialidade que ocupa o homem, que dá abrigo ao homem, que dá motivação para a existência humana e, na verdade, na interação do homem com o meio, né, há muito, muito tempo, tem uma particularidade muito específica na sua construtividade, na sua natureza material, na sua natureza física, né, que foi estudada há muito tempo no campo de saber da arquitetura. Aos que sabem, né, há citações da profissão do arquiteto com este nome, né, no Código de Hammurabi, né, que cita inclusive, né, restrições à ação profissional dele, à ação do exercício da sua praxis. E essa citação não vem por acaso, vem pelo fato dele ter a oportunidade de ter um convívio importante com o fato de pensar o espaço da locação e do convívio humano para suas diversas atividades que a gente vai definir em seguida, né? Essa imagem é uma imagem bastante simples, né, de ensino, onde não só na minha escola, mas praticamente todas as escolas da área, né, se faz os alunos pegar no barro, né? A gente brinca que as nossas alunas não devem ter esmalte mais do que domingo e segunda-feira, porque na terça já está tudo atacado, tem que pegar e fazer, botar a mão na massa. Literalmente esse é o processo de conhecimento de uma área de saber onde a gente imagina que a gente sabe fazendo. Isso é um termo utilizado nas diretrizes curriculares nacionais da área de saber, né, onde se promove então a tentativa, vamos dizer assim, né, de dar um cunho prático, um cunho vivencial direto no ensino e consequentemente a produção futura, né, profissional, da inserção profissional. Então essa imagem inicial serve para dizer que a gente imagina que o nosso profissional deve conhecer a sua prática, o seu fazer, além do domínio, né, que depois o mercado e o exercício profissional naturalmente traz para ele. Bom, eu faço um recortezinho rápido aqui, um pequeno parênteses, vamos dizer, sim, puxando o tema, né, já anunciado pelo Dr. Zilmar, e aí uma frasezinha específica que é a palestra dele mesmo, no primeiro momento deste evento, né, no primeiro dia, né, da programação que a gente recebeu lá em março, né, o progresso da humanidade deve-se à conjugação das contribuições da arte e da ciência. Por quê? Porque, na verdade, eu trago a minha primeira grande colocação, e praticamente toda ela, em torno do fato que eu enxergo, na minha área de saber,
uma visão um pouquinho distinta da terminologia que foi usada para esse evento e para essa formulação. Partindo do pressuposto que ela já tem na sua própria motivação, né, a dubiedade de a gente pensar a antítese e a hipótese, ou seja, o sim e o não, né, o contraponto de ideias, eu quero trazer para vocês um certo contraponto que está dado na maneira como nós, na nossa área de conhecimento, trabalhamos. Pensando, e aí eu vou usar a minha cultura lá atrás, no início da minha graduação, quando eu prestei o vestibular, e o vestibular lá na escola de engenharia, a semelhança do vestibular também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAU, da cidade universitária, era um vestibular da área de humanas, né? E hoje, depois de estudar numa escola de engenharia, né, eu dou aula numa faculdade que se chama Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, aqui na Unimed, que já denuncia por si só o reconhecimento histórico que nós temos de ter uma interlocução muito forte, sim, com as engenharias da sua identidade primeira, né? Eu sou hoje, por coincidência, né, coordenador de um curso de engenharia. Reconheço na minha formação lá em São Carlos aquelas disciplinas do cálculo, estatística, ciências dos materiais, como é que chamava? Mecânica aplicada, tal, que a gente lembra, McFlu, bendita, né? Que a gente lembra claramente hoje quando eu vejo no currículo, né, do curso de engenharia civil como componente ali do ciclo básico de formação do engenheiro, definido nas suas próprias diretrizes curriculares, que são universais, que não tem tanta particularidade, pelo contrário, que promovem, né, uma visão sistêmica, né, do evento da engenharia. Isso me chama a atenção, e exatamente isso é que surge uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena pitada, né, uma colheradinha nesse contraponto que está dado aí como uma reflexão, como um momento criativo desse seminário, desse ciclo de conferências, né, onde esse contraponto arte e ciência, como dois polos, como duas diferentes localizações do pensamento que possam, de alguma maneira, trazer alguns contrapontos, na verdade, né, na minha área de saber, e aí na própria definição do Ministério da Cultura, né, são chamadas nas diretrizes curriculares de arquitetura o contraponto entre a arte e a técnica. A palavra tem uma pequena distinçãozinha, né? E essa transformação arte para não ciência, mas técnica, na verdade tem uma coisa no meio do caminho chamada ciência. O que significa isso para nós, no nosso campo de conhecimento? Que a ciência é um meio reflexivo, um meio produtivo, um meio conciliador entre essas duas dimensões, do técnico e do artístico. E nela se pensa ou se tenta pensar, né, que na verdade ela se faz como soberana a essa antítese, se faz primordial, porque ela permite exatamente um pensamento conciliador e necessário. Tá? Então é de se pensar que na minha área de conhecimento, por consequência, né, fazer ciência tem a ver com o nosso profissional, tem a ver com a nossa motivação profissional. Consequentemente, não deveriam ser os profissionais exclusivamente da parte dos princípios artísticos, dos princípios criativos que fazem a dimensão da arte, mas também de um conhecimento técnico seguro, que nos dê toda a materialidade necessária para promover aquilo que a arte deve trazer para o seio das nossas cidades, da nossa sociedade. Então, na prática, nós imaginamos ciência não como antítese, não como hipótese contrária da reflexão da arte, do seu momento unânime, do seu momento que tem suas próprias particularidades metodológicas, especialmente, mas na verdade, a sua conciliação e o seu pensamento de uma certa maneira universal, como na verdade eu me referi à engenharia. Quero fazer um parênteses, né, do meu próprio fascínio pessoal pela minha natureza aí de inserção profissional, pela questão da engenharia no sentido mais específico, né? Nos corredores do CREA existe uma fofoquinha recente, né, eu sou conselheiro do CREA, né, de que talvez a agronomia daqui a alguns anos queira fazer um voo mais ou menos como da arquitetura, entre aspas, ganhou a licença de fazer a partir do ano que vem, né, porque o convívio,
né, de engenheiros das engenharias de outra natureza, já não é tão harmônico assim com o engenheiro agrônomo, que praticamente virou um agrônomo, vamos dizer assim, estrito sensu, né, e ganhou uma identidade e tem toda uma inserção profissional tão reconhecida na sociedade. Mas, independente desses fatos, né, ainda nos cabe olhá-los e vê-los como, né, oriundos desse grande campo de saber, que é um campo de saber determinista da nossa condição de país, da nossa condição social mesmo, de grande participação, né, no mundo em todas as suas dimensões. E nesse sentido, como memória da minha trajetória profissional, me lembro de um certo momento de a gente trabalhar, aliás, praticamente toda a carreira, trabalhar multidisciplinarmente com equipes, onde a gente era parte de uma série de profissionais em várias possibilidades de atuação. E eu participei de um projeto em 1991, e tive a participação até 1993, na construção de um elemento que existe até hoje, a Torre da TV Cultura, na Avenida Doutor Arnaldo, cruzamento com a Avenida Sumaré, lá em São Paulo, um eixo de circulação importante, que é a extensão da Avenida Paulista, continuação da Sumaré, a gente vai cair a Rebouças, passar do lado do Hospital das Clínicas, chegar até a Marginal Pinheiro. Então, na verdade, um grande eixo de confluências de circulação e tudo mais. E a torre é uma torre premiada, meu chefe da equipe é um arquiteto já falecido, o Dr. Jorge Caron, professor da universidade lá em São Carlos também, faleceu 2 anos depois da torre inaugurada, é o nome do auditório hoje da Escola de Engenharia de São Carlos. O professor Caron era meu chefe, a gente participava daquele projeto, projetamos uma torre de 90 e tantos metros de altura, que é uma questão mesmo de um marco urbano, tem prêmios como referencial de paisagem na cidade de São Paulo, um projeto bem sucedido, interessante, mas num dado momento nós tínhamos que fazer aquilo se materializar, construir, dando assessoria ali como equipe que desenvolveu o projeto, né, para Andrade Gutierrez, sistema de construtora que fez o desenvolvimento da obra. E eram grandes peças metálicas, gigantescas, que tinham todo um impacto, seu transporte e montagem do sistema da torre. Então a gente criou lá a ideia de trabalhar de madrugada, levando caminhões com gruas que pegavam chapas de aço de 2 centímetros de espessura, né, com 20 milímetros de espessura, por 8 por 8 de tamanho, jogava em cima da Avenida Sumaré. Aí um caminhão com uma outra grua gigantesca em cima, uma grua que ia permitir os 97 metros de acessibilidade, mais 26 metros da parte de desenvolvimento do processo da construtibilidade da torre, levar esse sistema durante 8 metros de comprimento. Aí vinha uma segunda grua, pegava uma outra placa de aço, jogava na frente daquela, o caminhão andava mais 8 metros, aí a segunda grua pegava a primeira chapa que foi utilizada, jogava por aquilo, e aquilo se deslocava pela cidade de São Paulo de 8 em 8 metros na extensão da avenida da Marginal Tietê, até depois uma acessibilidade bastante complexa que tem ali de desnível, para poder realizar a construção da obra. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, do dia, discutindo num auditório menor que esse, mas com 40 e tantos profissionais entre engenheiros, como é que ia se levar aquele sistema inteiro para aquele lugar, como é que ia se fazer aquilo. E foi uma sugestão assim, muito interessante, porque é um princípio básico, né, que qualquer dos engenheiros, que provavelmente tem grande parte deles aqui, sabe, né, da distribuição de cargas, para não complicar o sistema fundacional de uma rua antiga, que era um fundo de vale, que tinha uma série de problemas aí de resistência para poder suportar um transporte, uma realização de uma obra dessa natureza. Então a gente vê, né, que as belezas e as grandes transformações propiciadas por essas áreas de conhecimento são dadas na criatividade. Isso é arte. E uma criatividade de fatos pequenos, que não são dependentes, por exemplo, de sofisticações tecnológicas e tudo mais, mas de um pensamento criativo que pertence ao nosso procedimento, que está muito acima da questão só de um domínio técnico, mas de um domínio realmente
de um trabalho intelectual que tem uma universalidade por trás. Então isso é uma defesa muito séria que eu faço à nossa profissão, ao nosso campo de conhecimento, né, na sua capacidade de realmente ser socialmente fundamental. Realmente, os nossos profissionais não são profissionais do rigor e profissionais só, né, de uma tecnicidade, mas são profissionais, e aí eu incluo todos os ramos da engenharia, com o ramo da arquitetura e urbanismo, né, de um procedimento criador, que tem um gesto fundamental para essa sociedade, brasileira inclusive. Né? Então as pequenas belezas que estão na arte, que estão, né, na ocupação do espaço humano e na sua alocação, na verdade são, né, manifestações dessa coisa que nasce lá no seu âmago, né, de criar. Uma das grandes razões de ser da minha profissão específica, né, e tem muito a ver com a prática do projeto, né, nós estamos aqui discutindo através de um método onde a gente, na verdade, está discutindo, né, o procedimento da ciência, né, o procedimento da pesquisa, o procedimento de pensar, né, intelectualmente concepções. Esse pensar intelectual, ele deve partir, sim, de gestos, que são gestos que têm por trás um pensamento criativo, um procedimento de arte na sua universalidade. Então, desde a tal da catedral, né, voltando para ela, então, desde primórdios, né, a sociedade conhece representações e pensamentos a respeito, agora eu vou tratar do meu tema, evidentemente, que são espaços, né, a partir de procedimentos que têm muito mais da arte, muito mais da criação. Há um pensamento, lugar comum, né, de que o arquiteto é preocupado em fazer alguma coisa que dê trabalho para os engenheiros, né, que ele faça alguma coisa menos óbvia, mais trabalhosa no procedimento de depois materializar aquilo de alguma forma. E que o engenheiro tem um trabalhão para a gente inserido em qualquer discussão de qualquer natureza, né? E eu quero defender o fato, né, de que eu gostaria que os engenheiros tivessem esse procedimento também. Né? Faz parte da nossa rotina de vida discutir com pessoas sobre ar-condicionado, sobre sistemas estruturais, sobre instalações prediais, sobre uma série de elementos, né, importantes que, na verdade, não dá para fazer nada na arquitetura se essas coisas não estiverem devidamente resolvidas e materialmente colocadas no processo, né? Desde o seu processo de criação até a sua materialidade propriamente colocada, ou seja, até a existência do espaço. E nesse sentido é muito importante, sim, né, de que na nossa interface profissional, na nossa interface universal, né, a gente permita, né, que esses procedimentos baseados na liberdade que está dada no princípio da arte, né, se a gente possa de alguma maneira influenciar tudo que está ao nosso redor, né? Então esse aparente desmonte, né, do entendimento de arquitetura que a gente tem que pensar, eu gostaria de então agora alinhavar algumas sequências de falas e de textos que são colocados por alguns expoentes da minha área no sentido da sua reflexão, para a gente poder um pouco alinhavar um pensamento sobre isso. Então, remetendo-me sobre o entendimento da arquitetura, tem uma frase de um autor teórico muito importante para a minha área, chamado Louis Kahn, na verdade recente, muito bem contemporâneo, que diz que é bom para o espírito que ele, o entendimento da arquitetura, remonte ao começo das coisas, porque o começo de toda atividade humana é seu instante mais maravilhoso, pois é nesse instante que reside sua força espiritual e seus recursos, dos quais nos é necessário tirar constantemente a nossa inspiração. Lembrando que provavelmente a primeira necessidade da arquitetura se deu numa chuva sobre a cabeça de alguém, ou no relacionamento de proteção com alguma intempérie, com algum animal, com algum desnível a ser vencido, com alguma circulação a ser otimizada, etc. Isso faz muito tempo e tem sentido desde o início da humanidade. E provavelmente, né, referenda, né, a grande parte todas as áreas de saber que a gente tem ao nosso redor, onde nós encontramos cidades ou encontros de pessoas, etc., para encontrar, vamos dizer assim,
né, materializados através do assentamento humano. Eu me lembro, vai faltar acho que uns 20 dias mais ou menos, para aniversariar aí 10 anos da queda das Torres Gêmeas, né, lá em Nova York, na ilha de Manhattan. Né, eu estava almoçando no Claudinho, restaurante aqui na avenida, naquele dia, indo para uma reunião no Campus Taquaral, e aí o pessoal parou para olhar uma coisa que parecia uma cena de filme, né, hollywoodiano, né, o primeiro avião, depois o segundo avião, foi tudo aquilo que aconteceu. Não há dúvida, né, todos nós sabemos, né, que isso aí tem uma materialidade, vamos dizer assim, é um gesto simbólico muito forte, né? Se mexeu na questão do capital, se mexeu, né, num grande símbolo, né, do poderio financeiro, etc, etc. Tem uma conotação religiosa, uma conotação libertária, de alguma maneira, aí a ser discutida, que não me cabe aqui. Mas, concretamente, existe um gesto muito importante e muito simbólico, que é o fato de que 2 edifícios foram atendidos. Né? Acho que cai Torres Gêmeas, tudo quanto é lado aqui ao nosso redor, toda hora. Quando alguém passa por um atentado ou uma bala perdida no Rio de Janeiro, na favela, pega alguém, existem torres gêmeas semelhantes. Talvez com maiores números, talvez com números mais impactantes, né? Aquele pessoal da Noruega no mês passado, né? A gente tem observado uma série de fatos, né? Onde a simbologia, né, poderia ser absolutamente igual à das Torres Gêmeas. Mas ali, 2 edifícios caíram. Né? E essa materialidade é fundamental, essa demarcação é fundamental, ela faz diferença, tá? Provavelmente em todos os segmentos profissionais que nós representamos aqui, nas nossas diferentes áreas de atuação, de alguma maneira a gente se relaciona com o espaço, com as pessoas, com os fatos, com os negócios que nós proporcionamos, com as interações sociais que nós fazemos, através da nossa inserção espacial, através do nosso espaço de locus. Eu imagino que boa parte de vocês deve ser agrônomos de formação, devem ser agrônomos de formação. Vocês lidam com o território desse país numa escala muito mais ampla que eu tenho costumeiro sentido de ação. Mas de vez em quando nos cai alguma coisa na linha via geoprocessamento, né, das coisas que significam estradas, planejamento urbano regional, etc., onde concretamente aparecem linhas de intervenção tão demarcatórias e que interferem em território de maneira tão específica quanto vocês têm oportunidade de fazer. Né? Então vocês com certeza sabem muito mais propriedade do que eu, né, do quanto que a gente sim impacta território, deve se ater a uma série de considerações para que a nossa ação profissional seja inclusiva e socialmente necessária no nosso país e para o que quer que a gente imagine aí, né? Talvez para o progresso da ciência e outras coisas dessa natureza. Então realmente isso é fato e é forte, né? E tem a ver, né, com esse pensamento iniciático. Lá nas catedrais do início, né, e aqui é uma imagem do século XIII, né, a gente via que a interação humana, o trabalho humano, a ação social do trabalho, né, tinha um nível de informalidade, um nível de experimento, né, que é muito próximo do que depois, né, nós herdamos os nomes, né, dos mestres de ofício, do conhecimento trocado através da herança, né, do próprio trabalho, ou seja, uma herança oral, a transmissão de conhecimento, onde mestre e discípulo faziam uma interação de continuidade. Sem isso não existia o processo de ação de forma mais concreta. Na verdade, era assim que se produzia, de alguma maneira, o conhecimento. Muito pouco depois disso está presente na história da humanidade o evento das universidades. Então a gente vê que a especialização do conhecimento, né, a organização do conhecimento para a ação humana tem esse lastro que é meio que simultâneo. A descoberta do trabalho, a organização do sistema de produção social como um todo tem muito a ver, né, com esse período, com essa coisa que aconteceu e que tinha uma suposta informalidade não científica no seu manejo, na sua praxis, né? Mais uma frasezinha de um outro autor, vocês vão perdoar, os autores daqui são arquitetos, porque eu ouvi falar desse troço, né?
Então, o Frank Lloyd Wright, um americano hiper conhecido, né, pela sua produção do século XX, né, coloca o pensamento e o sentimento humanos entram em jogo para criar um todo harmonioso, cuja estrutura de conjunto possui uma significação. Então, já começo a arriscar, que faz parte da minha visão mesmo, então estou jogando bem limpo com vocês, é o entendimento de que a compreensão universal faz parte do fenômeno da ciência e é legítima para fazer, né, a arquitetura. Portanto, que ciência é um gesto absolutamente fundamental para fazer, e eu creio que muitos campos de conhecimento podem ter uma interlocução ou talvez um pensamento similar a esse, né? Esse homem medieval não tinha medo, né, de trazer para essa profissão, para esse exercício da construtibilidade dos espaços, e especificamente o espaço religioso, sim, a sua vocação religiosa. E a sua vocação entra na arte, entra no procedimento da representação, entra no procedimento da inspiração que está por trás da concepção do que quer que se construa, no caso um edifício. A inspiração, vamos dizer assim, agrega valores que não são estritamente racionais, pelo contrário, que tem todo um elemento simbólico extremamente significativo para a sua existência. E o simbolismo, né, não é mais do que a materialidade de algo que se teoriza, que se conceitua, que se imagina e até mesmo que se cria, né? Portanto, ele tem exatamente essa natureza, né, de permanecer no campo da arte. Ao mesmo tempo, né, a prática é o exercício habitual de uma experiência contínua que se executa com as mãos em todo gênero de material que é necessário à representação do projeto. Quem está falando é Vitruvius, para quem é do ramo, né? Na verdade, é Marco Vitruvio Polio, né, no século I, né, bem antes das catedrais, né, nos dizendo, e a teoria é a que pode descrever e explicar as coisas construídas na medida da habilidade e da arte, o campo teórico, portanto. Por isso, os arquitetos que sem leitura tinham esforçado para que se exercitassem com as mãos, não puderam ter autoridade pelos seus trabalhos, como se eles dissessem, aqueles que trabalharam sem um conhecimento técnico específico, nato, mas trabalharam pela sensibilidade, né, do procedimento de criar. E os que só confiaram nas teorias e nos seus conhecimentos, talvez os racionalistas, talvez os cientistas de fato e conhecimento, parecem ter perseguido uma sombra, não a realidade. Mas aqueles que aprenderam ambas a fundo, trabalhando na mediação entre essas duas possibilidades de exercício do conhecimento, como munido de todas as formas, atingiram mais facilmente, com autoridade, aquele que foi seu objetivo. Umas virgulinhas meio esquisitas, mas o português não é meu, porque é citado, né? Mas de qualquer forma está claramente colocado, né, uma intenção que é histórica para a arquitetura. Eu tenho pelo menos um arquiteto aqui presente na plateia que eu conheço, que é meu amigo de bastante tempo. Ele vai concordar comigo facinho, que é um tratado de arquitetura, esse livro que durou 18 séculos como praticamente a referência teórico-conceitual da história da arquitetura, né? E o procedimento da arte não somente materializa, né, o tempo e o procedimento de criar, mas ele inclusive entra no espaço, né? As catedrais são muito legais pela coisa da luz, né, pelos espaços generosos, que são públicos, são técnicos, mas também são simbólicos, também são relativos às questões espirituais de uma determinada concepção de mundo que era hegemônica, que tinha N leituras aí sobre o papel de Deus e toda aquela coisa que aparece muito séculos depois, né, materializada, discutida, conhecida. A gente aprende hoje em qualquer, né, lá com o meu professor da década de 70, doutor Newton, né, lá no CLT, já, aquela turminha lá já passava para a gente coisas dessas, né? Então isso aqui está presente aqui como mosaico, que é um vitral localizado em uma determinada posição específica, né, de uma pia batismal localizada ali, etc., mas está presente o ofício de quem fez, né? Existe um procedimento, digamos, até ético, né, na arte
de trazer um pouco do que está no processo da sua construção. Né? E isso não é um privilégio do século XII, XIII, de construir catedrais, mas isso existe em outra natureza, lá com 20, 30 anos de obra da construção de uma pirâmide. Né? Muitos séculos antes de Cristo, imaginando que aquelas construções hoje, né, não passa uma folha de papel entre o ajuste de blocos de 3,5 toneladas que estão cortados e sustentam um edifício de mortos. Né? Interessante que os egípcios, assim como também alguns outros povos, não têm grandes templos, né, no sentido religioso que a gente pensa hoje nas igrejas, mas eles têm monumentos aos mortos e eles têm grandes palácios construídos com grandes vãos, né, com grandes espaços cuja materialidade teve que ser concebida e de alguma forma solucionada. Me lembro que quando eu era adolescente, de 12, 13 anos, saíam uns livros assim, eram os deuses astronautas, umas coisas assim que ficavam elucubrando, né? De que aquilo talvez fosse um conhecimento de outra galáxia, com não sei quem que baixou, não sei que nave que veio, etc. Porque era uma coisa avançadíssima para o seu momento, para a sua inserção histórica, etc. Né? Mas me chama bastante atenção o fato que sim, estão previstos e materializados tanto o domínio, a engenhosidade da construtividade dos lugares, quanto a capacidade de simbolizar aquilo que se quer de maneira temática protagonizar nesse espaço. Né? O que é uma pirâmide? Se não uma seta, uma flecha apontada para o céu. E significa, de alguma maneira, religação, né? Que é o próprio sentido da palavra religião. Religare tem a ver com exatamente o procedimento de alguma maneira, ultrapassar a fronteira do homem com o pé sentado na terra. Né? Então isso é muito simbólico, isso é muito rico e interpretado assim por eles mesmos, lá no século 7, 4, sei lá, na verdade nem sei o número. Então, na sequência, mais 2 frasezinhas rapidinhas: que não seja ambicioso nem tenha a alma preocupada em receber recompensas. Vitruvius, que é o fulo V, né, do Polío aí, está falando sobre o arquiteto. Nem tenha a alma preocupada em receber recompensas, mas tendo boa fama, preserve com seriedade seu prestígio. É isto que a filosofia prescreve, ou seja, ética profissional. E o pensamento e a poesia mais sublimes encontraram aqui, no lugar sagrado, aqui é Camilo Cid falando, em menos tempo, né, só 4 séculos, sobre a Acrópole, a sua representação espacial. Tanto o espaço grego, do encontro, do início da democracia, tudo isso que a gente sabe, né? Estão ali simbolizados com o papel, né, do pensamento e da poesia como sendo algo que, no mármore branco de um lugar privilegiado para se pensar a humanidade, suas relações, né, se materializar, então, não só a arquitetura, mas a própria razão de ser e de se localizar, o homem. Né? Esse desenho tem 600 anos que foi feito. Né? Um desenho super bonito, super interessante. A gente vê que a parte técnica de expressão através de perspectiva e tudo mais já era um domínio humano muito, muito interessante, muito específico. A minha área profissional surge, né, da ideia de que nós também somos artistas na sua capacidade de expressão, na sua capacidade de nos permearmos a sociedade, né? Mas além, né, do domínio técnico da representação, a gente está vendo materialmente um edifício que depois eu vou mostrar para vocês. Isso é França. Isso é França. Em seguida eu já vou mostrar inclusive a imagem do edifício. É uma catedral, tá? É um edifício sacro religioso nos arredores de Paris, existente. E esse desenho, com essa datação localizada aí, somada nessa apresentação, né, mostram exatamente que, além de domínio de repertório técnico, de uma expressão, de algo material, né, também está presente conosco a possibilidade de enxergar beleza e artefato, no sentido do adorno, no elemento que é o edifício. Então isso aí materializa algo muito importante na questão das catedrais, que sim, são edifícios que, um pouco como o Dr. Zilmar escreveu lá no jornal, né?
tem a sua concepção artística trazida para o espaço de convívio do homem, né? Isso tem N materialidades, mas nesse caso é isso. A última grande frase que a gente vai ler desse setor: aquele que quiser poderá ser um mestre de obras, mas não poderá mais ter mais do que um aprendiz, e não poderá mantê-lo por menos de 6 anos de serviço, a não ser que seja seu filho legítimo. Quando o primeiro tiver trabalhado 5 anos, poderá tomar um segundo aprendiz. Eles poderão ter tantos ajudantes ou empregados quanto quiserem, com a condição de não lhes ensinar seu ofício. Quando o tempo do aprendiz estiver terminado, o mestre de obras o levará diante do guarda do ofício, e este fará o aprendiz jurar guardar os seus usos e os costumes do ofício. É interessante que aquilo que parecia informal nas primeiras imagens que nós mostramos, começa a ganhar uns estatutos de seriedade profissional, de uma ética de procedimentos e até mesmo de um registro mesmo, de um papel social daquele que, enquanto aprendiz, dá continuidade à produtividade de alguém que é mestre. Não admireis tanto o material caro e precioso dessas portas, mas a beleza do trabalho que apresentam. Esse é um padre falando sobre a construção do mesmo edifício, né, que a gente está mostrando desde o início. A obra brilha cheia de nobreza, mas certamente toda obra nobre por sua beleza ilumina as almas, a fim de que seus verdadeiros esplendores acendam a verdadeira luz da qual Cristo é a porta. Sobre o vitral das catedrais góticas, dizia o abade, o vitral tem 3 propriedades básicas: suporte de imagens sacras, material de riqueza intrínseca, assemelhante às pedras preciosas, e um mistério, pois fulgura sem que haja fogo, né? Então, quando o professor Carlos Alberto Lemos, né, um baluarte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, recupera essas frases e faz essas citações, está mostrando mesmo, né, e de alguma maneira nos materializando um pouco, né, do significado que até mesmo aquilo que é discutível, como a religiosidade, a sua inspiração, né, para o procedimento da criação, tomarem espaço e de alguma maneira impressionarem ou criarem afetividade aos espaços que são produzidos pelo homem. Isso então dá espaços que desenhados, e da mesma época um desenho dessa natureza, e tem esse grau de afetividade, inclusive. A gente enxerga com clareza, né, que além da representação do edifício, existe um entorno, existe um contorno gráfico que tem todo um esmero de arte enquanto representação, e existe a figura humana, com a sua empatia, com a sua presença organizadora do lugar. E é uma pessoa que lê, é uma pessoa que instrui, é uma pessoa que é escriba, né? que tem a capacidade do registro da história. Então a história permeia o evento da materialidade dos seus espaços e, na verdade, convive com a sua existência e dá sentido a ele, porque acha a sua lógica, descobre os seus valores. Nesse sentido, então, a última parte, a técnica, ela é mais rapidinho, aonde aquele canteiro antes de trabalho um pouco desorganizado, a gente já consegue ver de uma maneira bem mais organizada nessa imagem. A gente vê alguns eventos que são da própria construtibilidade do lugar. O papel das pessoas, a hierarquia entre eles, um recebendo material, o outro levando uma parte do material, um trabalhando, né, no ofício da arte, criando o pequeno objeto. A gente vê um elemento central da imagem, que é um altar com uma escultura em primeiro plano, que demonstra claramente para nós que existe, né, hierarquicamente uma intenção de arte na construção de um objeto como esse. Ele é organizador do espaço e da sua construção, do seu processo de materialidade. Nesse contexto, a França revolucionária do final do século XVIII, com os técnicos da arquitetura influenciados pelo dinamismo dos filósofos, se coloca na vanguarda dessa maneira de olhar os métodos conceptivos. Pensava-se que os grandes edifícios deveriam expressar a grandeza essencial dos homens, sendo grandiosos, sombrios e misteriosos. Aos iluministas, que é a citação do texto anterior, né? A citação explícita do texto que a gente leu antes da virada. Aos iluministas, a razão era um meio de banir as restrições marcantemente estéticas em favor de algum significado social compreensivo. Eu vou apressar para a gente não levar muito tempo.
né? As imagens são técnicas, as imagens são expressivamente de domínio, né, do espaço, do lugar, da construtibilidade dele, da sua materialização. A arte popular, a arte que resulta da cooperação de numerosos espíritos, ou profissionais, ou pessoas, ou necessidades, etc., de temperamentos e de talentos diversos, onde cada um subordina sua atividade à da comunidade, sem perder a individualidade. Essa arte é inestimável, sua perda é irreparável. O trabalho inteligente que produz um simulacro da arte é aborrecido, é um trabalho vexatório e degradante. É justo e normal que dele resulte a fealdade. Né? A François Choet, né, nos recupera esse texto que está falando mesmo, né, da aplicação do conhecimento popular, do conhecimento laico, né, na produção do espaço e aí, portanto, no ofício da arquitetura. Né? Aqui, eu acho essa imagem tão linda, tão bem estruturada enquanto representação. É um outro momento da história da humanidade onde a representação não tem o sentido que nós temos, né, de visualização, e aqui não cabe discutir isso muito, é uma discussão muito teórica. Mas concretamente a gente vê nessas imagens meio chapadas, meio planas, meio bidimensionais, né, representações muito claras, né, de pessoas, do ofício, do fazer e de uma organização gráfica muito voltada para um ofício organizado, para um ofício que tem método, que tem começo, meio, fim e produto. E nesse sentido, né, o trabalho da razão se adiciona sem cessar, a sua curva é ascensional, ele cria o instrumental. A racionalidade é um elemento já necessário para esse tempo, para essa construção, para esse tipo de objeto, que por si só é espiritual na sua funcionalidade. Né? Então a gente vê como se unem, né, extremos opostos daquilo que a gente começou chamando de arte técnica. Ele cria o instrumental que chamamos de progresso. Os sentimentos da paixão são constantes, são baixos ou elevados entre duas cotas que os milênios não mudaram. Podemos arriscar a hipótese de que as grandes obras emotivas, obras de arte, nascem da integração bem-sucedida da paixão e conhecimento. Então, arte e técnica não são ofícios em oposição, pelo contrário, são possibilidades, né, para o evento do homem. Né? Um desenho como este, de natureza quase que de projeto executivo, né, que a gente chama em certas áreas do conhecimento, né, um projeto voltado para a racionalidade, para a execuibilidade, né, do nosso final, né, do processo. É um desenho que, na área de arquitetura, a gente chamaria de elevação, né, uma fachada de um edifício, mas destrinchada no seu procedimento gráfico, inclusive, com algumas cotas, com alguns elementos que são ampliados num determinado lugar. Então a gente encontra neles, né, uma tecnicidade gráfica, até dada pela noção de escala, né, do homem ali inserido no desenho, né, nos mostram com clareza, né, que essa sublimação da arte na sua possibilidade de se realizar também prescindiu e também conciliou o evento técnico, também conciliou o procedimento do domínio instrumental racional. O canteiro aqui entendido de maneira tradicional, na qual o arquiteto pode intervir também nos movimentos sucessivos e progressivos, testando, variando, verificando, é uma experiência que nasce de uma relação de diálogo e compreensão entre o arquiteto e a obra, que não é necessariamente de amor, pois pode ser também de ódio. Fazer arquitetura se torna assim uma maravilhosa experiência e oportunidade de poder operar através de um tipo de detalhe que podemos definir como corretivo, ou, em certo caso, expressivo, quero dizer, ao máximo das potencialidades lógicas da obra, talvez seja um dos aspectos mais extraordinários que a arquitetura possui. Isso aqui é uma imagem real. Essa foto tem 6 anos. Eu tive a oportunidade de fazer, tá? Nos arredores de Paris. É uma imagem que tem ao fundo o Rio Sena em um certo contexto de paisagem urbana de algo em torno de 7 anos atrás. Uma cidade de uma complexidade hoje urbana, como uma megalópole, e tem
problemas como as nossas cidades têm, né, das grandes cidades, mas que ainda guarda essas reminiscências históricas fundamentais. É uma dificuldade que nós temos no nosso país. Trabalhar com a questão de patrimônio, com a questão de valores que estão na história, que estão na memória, e esses dois termos são diferentes, não me cabe discuti-los agora, são coisas que ficam meio relegadas a uma geração que começa a ter barbinha branca, como eu comecei a ter nos últimos anos. E no auditório tem algumas pessoas que estão um pouquinho mais brancos que eu. Então, com certeza, né, tem um apego muito claro a isso que significa o passado, a sua contribuição, a sua lógica constitutiva e a maneira como ele pode referenciar o nosso presente, o nosso dia de hoje. Mas de uma forma muito significativa, eu queria pedir desculpa para vocês se existe uma certa afetividade na minha fala à minha área de conhecimento. Ela é um pouco inevitável, porque eu trabalho com esse troço, faz parte da minha rotina, né? Então, tirando isso de lado, quero dizer a vocês, e de alguma maneira estar finalizando com isso, que a reflexão que gostaria de deixar com vocês em cima dessa fala, em cima desse tema, arte, né? Da arquitetura como fenômeno, né? Tem a ver com, na verdade, nós refletirmos com muita profundidade, né? Porque essa arte não prescinde do evento técnico e da sua organização, da sua possibilidade, que na verdade nos faz, né, criativos na hora que a gente o faz legível, entendível pela sociedade. Na minha área de conhecimento, na verdade eu não vou ler o próximo parágrafo, que é a última reflexão que tem aqui, para não cansar vocês, a noção de cidade, que é um estudo, uma área de conhecimento que, na prática, tem menos de 200 anos, muito recente. Então, a questão do urbanismo, que é uma metodologia não, mas que é um setor de conhecimento próprio há muito pouco tempo, né, nos faz entender ou pensar que o lugar de encontro entre as pessoas, né, é a minha área de profissão. Esse lugar de encontro significa encontrar coisas absolutamente plurais, absolutamente contraditórias até. Interesses, pessoas, edifícios, vazios, funções, espaços técnicos que aprimoram ou permitem a função do homem, ou interstícios, né, do território onde esses locos se colocam, se transforma também em ocupação, respondem a questões ambientais, respeitam ou não o meio onde se inserem, né, dialogam ou não com as necessidades humanas, enfim, são colocados, né, nesses contraditórios e nesse depositório de encontros, né, uma série de valores que pertencem para nós, para finalizar, né, numa necessidade, e aí sim eu acho que eu me redimo, né, do meu tom afetivo com o qual eu meio que fico sublimando, né, a minha área de conhecimento, né, um toque, pelo menos, que a gente gosta de deixar quando a gente fala de um tema genérico como esse, de que a nossa sociedade tem se esquecido disso e que tem feito, né, apesar de tudo que já se acumulou na história da humanidade, apesar de tanta coisa que já se leu, já se entendeu, já se motivou, já se interpretou, já se conseguiu ler no espaço da cidade, tem aberto mãos muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, né, de pensar sistemicamente essas coisas, de pensar pontualmente, pensando por vetores os mais variados, políticos, econômicos, etc. E isso, até no evento da política, gera desastres. Então eu vou terminar sem falar nenhuma palavra, só mostrando para vocês algumas imagens, uma pequena sequência de imagens, sem nenhuma colocação, mas que fala por si só, da China, em 2009. Tá? De um lugar que é uma cidade dormitória. Vocês vão ver a escala, vocês vão ver a identidade do lugar, vocês vão ver a característica de espaço humano que está colocado ali, e sem nenhuma crítica eu coloco para vocês como uma maneira de a gente ver como a gente pode esquecer-se de fazer os verdadeiros valores que deveriam estar por trás de toda a ação profissional do homem. Eu acho isso um par de erro, um galinheiro horroroso. Tá? Não tem outro nome para dar para essas imagens.
mas eu já acabei minha fala. Com certeza eu vou autorizar as pessoas a fazerem pergunta. Ok? Só que precisa levar em consideração que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Alguns níveis de até 37 metros, etc. Né? O primeiro tijolo, a primeira fiada de tijolo sai absolutamente plana. Você fez isso, né, Rogério? Né? Depois existe um compasso, que é uma peça que dá uma altura, onde no desnível de argamassa você dá o segundo ângulo, e aí toda a fiada tem um determinado ângulo de assentamento, e a próxima em diante assim. E vamos dizer assim, a própria gravidade, né, sustenta esse conjunto, e ele vai subindo até que ele se fecha no anel de coroamento superior. Ele sempre tem que ter um anel de coroamento para poder fazer o descarregamento e o contraventamento do sistema, para ele ter resistência à compressão. Então é um sistema inteligente, mais do que milenar, né? Eu vejo nas igrejas, aí nas coisas, porque eu estudo essa questão de arquitetura sacra, as pessoas falando sobre tijolos, etc. Isso não estava presente, por exemplo, nos tempos bíblicos, né, do Oriente Médio, etc. Né? Eram construções parecidas com o que a gente tem hoje na taipa de sopapo ou apiloada. Né? A espessura vai diminuindo, né? Exatamente. Então tem todo um evento técnico específico para que isso pudesse ter materialidade. Mas o que chama muita atenção é o fato de que eram sistemas que se perderam. Né? Hoje são desafios para a nossa construção. A gente vê, né, hoje, né, os sistemas pré-fabricados redescobrindo isso e levando isso com um pouco mais de inteligência. Né? Ele faz todo aquele discursinho ambiental, né, que essa conversa está tão sujinha, né, já está ficando tão carne de vaca, não é tão coisa para vender. Né? Mas, na verdade, o que tem reaparecido é a inteligência construtiva. Né? Essa é a necessidade, né, da materialização do espaço humano. Obrigado. Um outro comentário. Eu vou me atrever a fazer não bem uma indagação, mas colocar diante do Natanael essa consideração que os economistas estão sempre fazendo projeções, né? Recolhem os dados passados e fazem uma projeção, e os seus gráficos sempre avançam um pouco. E dizem alguns economistas que essas projeções são sempre falsas, quanto a não vão acontecer, porque no momento que são anunciadas, já há uma reação, já há uma manifestação de outros atos, tal, e não se realiza aquilo que foi projetado, porque o próprio anúncio da projeção provoca um comportamento da humanidade. Então, olhando essas figuras da China, e até uma certa discreção da parte do Natanael, segurando a dona Eliana na sua pergunta, porque sendo discreto aqui, mas pensando em projeção, a população da humanidade, se as crianças não podem morrer, tem que nascer e viver, os velhos também não podem morrer, tem que continuar vivo, e a população tende a crescer, e a população tem que comer alguma coisa. Então, vamos ter que plantar, vamos ter que o pessoal morar, e a população vai passar de 6, 7, 8, 10, 8, 20 bilhões, pode-se
imaginar que, a não ser que ocorra uma fuga para o espaço, a solução é essa aí. Então, o que fará o arquiteto para continuar dando expansão às suas ideias criativas de arte, beleza, estética, se o necessário for criar abrigo para essa quantidade de pessoas? Os arquitetos estão pensando também, como os economistas fazem, em projeções, né? que construiremos, que projetaremos para uma população de 140 bilhões de vidas. É uma pergunta, né? Futurologia, né? Eu devia dizer no final, né? Mas... Ai, desculpa, fica baixo. Afinal, o 2002 vai acabar. Eu queria dizer só o seguinte, né? Isso aqui para mim, ó, andar no centro de São Paulo, eu acho imagens iguaizinhas, tá? Ali em vários contextos a gente encontra situações fisicamente iguais, que não tem tanta diferença, né? E eu acho que isso está dado já, é um fato, né? Na verdade, a minha resistência pessoal não diz respeito a números, não diz respeito a condições até humanitárias ou sociais que estão dadas aí, que quem sou eu para discutir isso? Mas concretamente eu imagino, vou pegar um exemplo dentro de uma realidade nossa, Dr. Gilmar. O senhor morou comigo, né? Acho que na década de 80, mais ou menos, eu acho, no Miori, na esquina da rua Boa Morte com a rua Rangel, né? E a gente descia daquele prédio, tomava um vento louco, andando naquela esquininha, que é uma esquininha famosa pela questão do vento. É uma das 7 colinas de Piracicaba, onde o vento canalizado tem um comportamento extremamente falado. Até o livro do Cecílio, do Arco Tarco Verbo, faz menção à esquininha do vento, né? Isso tem um fato ambiental por trás. Um alinhamento específico de edifícios, especialmente no eixo da Rua Boa Morte, que propicia, né, fatores climáticos específicos de circulação. Tá? Os físicos sabem explicar isso aí melhor do que eu, né, que faço isso na prática hoje em dia com simulação, através de softwares, através de coisas. Então, o que eu tenho defendido, né, não é tanto essa situação social ou política, mas o uso racional, inteligente e, se possível, mais humano das ferramentas que nós temos para não deixar que o nosso planeta seja ocupado de maneira irracional, de maneira agressiva. Se ele é agressivo ao meio, é a reação ao meio, mas quem sou eu para falar sobre esse assunto para vocês? Que são os caras da área, né? Então, concretamente, eu tenho defendido profundamente, né, que a gente não provoque esses grandes efeitos climáticos, estufa, o vidro no uso inadequado, os equipamentos na forma inadequada, né, o gasto da energia inadequado, esse discurso que a gente já sabe, né? Então eu defendo a questão, né, de pensar racionalmente esses fatores, de parar de deixá-los como um efeito especulativo, tá? De encher essa cidade, tá, de condomínio com 4 paredes fechadas de 3,50 metros de altura, onde o ônibus não entra, ou a pessoa circula, né, tendo que dar a volta, etc, etc, né? A expansão horizontal da cidade significa aumentar consumo, aumentar impermeabilidade, levar serviços públicos, tudo isso que a gente sabe que está no fazer da nossa própria natureza aqui, né? E eu, como profissional da área urbana associado à arquitetura, sou responsável, pelo menos, por tornar isso um fato enxergado pela população, pelo menos denunciado. As soluções disso vão existir passo a passo. Que vai crescer? Vai. Não tem os tais dos números, que 2020 é 10 bilhões, que isso vai chegar não sei quanto em 2050, e tem todos os fatores de longevidade, tudo isso que está colocado aí que são verdadeiros e que com certeza a gente tem que refletir e trazer o exercício, e isso eu acho sim que tem a ver, inclusive com a agronomia, né? Com o território, com tudo isso que está aí. Senhor, essa
anterior a essa? Desculpa. Peraí. Essa Não, são imagens do mesmo conjunto. Absolutamente. Onde estão localizadas? Isso é na China, é nos arredores direto da capital. Mas eu não sei materialmente Tem dar o onde nome. morar, né? Pelo menos eles têm onde Sim. morar. E eles só podem ter um filho. Sim, já temos nossa casa, nossa vida. Minha casa, minha vida. Né? Por grande parte dos nossos filhos aí estão usando isso como recurso hoje, né? Para começar a sua vida, para sua casa própria. Isso está chegando a uma certa viabilidade, digamos assim. Mas daí a gente discutir qualidade do lugar, se 48 metros vai ser interessante para uma habitação racional, se isso sequer é um projeto de arquitetura racional, etc. É uma outra discussão. Eu insisto que a minha discussão, na verdade, é a denúncia desse fato qualitativo que a gente tem que procurar para a nossa sociedade, já que ela está tão grande assim. Ela já está grande. O Brasil Né? tem 300 milhões? A E a turma aí China sabe. tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Sim. Há uma pergunta do lado de cá, para o professor Cláudio. Me admirou nas imagens que o senhor mostrou, de mais antigas, de igrejas e de coisas, muitas mulheres trabalhando. Na minha ideia era só escravo que fez. Eu sempre pergunto, quem construiu essas igrejas? Era escravo, era coisa, mas eu vi várias mulheres, se eu vi direito. Especificamente as catedrais, né, período medieval, né, o evento do trabalho é um evento da família, concretamente. Né, especificamente existe uma outra relação. Nem necessariamente associamos a questão da escravidão como mão de obra utilizada. E, na verdade, isso sim, era uma mão de obra, estou usando um termo muito contemporâneo, até esquisito usar, não qualificada, entre aspas, né? E fazia isso como um ofício de aprendizado no lugar. Mas é interessante refletir, por exemplo, que nos dias de hoje, grande parte, por exemplo, dos movimentos que trabalham a questão de resolver questões habitacionais para habitação de interesse social, portanto, em comunidade de risco, que estão em situações de risco diversas, etc., passam muitas vezes pelo trabalho, inclusive, organizado, né, do futuro morador ali no trabalho. Então, no sábado, esse fulano que vai pagar X parte do seu salário mínimo como condição mínima para pleitear uma unidade dessa, a mulher, e isso é uma verdade, o Rogério pode confirmar para mim, nossas alunas de arquitetura sempre foram melhores assentadores de fiada de tijolo que os homens, mas disparado. Os homens pagam mico na mão delas. Elas são muito interessantes, né? Muito organizadas, o capricho que elas têm no hábito geral dos seus procedimentos entra nisso de uma forma muito peculiar, é muito interessante mesmo. Isso é um fato assim materializado, bem observado, né? Agora, escravidão, o senhor se referiu em que país? A gente tem cultura de construção através do escravagismo até o século XV na nossa sociedade. E bem antes disso, né? Desde muito, né? Desde muito. Na Europa não. Não. Escravagismo na Europa não. Na verdade a fala foi essa. Exatamente essa. Tem uma Colônia. É uma pergunta? Não, não é uma pergunta. Mas fala no finalzinho, né? Tá bom. É que ele falou de mulheres aí, em 89 e 90 eu morei na França, né? Mais especificamente em Metz. O que me chamou a atenção foi a quantidade de mulheres que trabalhavam nas construções. Incrível, depois eu posso até conversar com você o que eu via de diferente, né? Para não ficar falando aqui. Desde começar, então, a usar luvas, e todas elas usavam luvas assim, mas também os homens usavam. Então, quando você vê um pedreiro, que aqui chama pedreiro, com as unhas tudo esfoladas, lá eles usavam um material que saía assim, parecia até uma mão de médico, né? Como essa observação. Inclusive, eu vi, não se estraga material, e uma maioria mulheres, jovens, nessa faixa de 25, 30 anos, e não se estragava material nenhum, não tinha desperdício nenhum. E eu fiquei assim, surpresa. Agora, uma coisa que chama atenção, eu sempre fui concursada e trabalhei muito nessa parte de prédios assim,
públicos, né? E eu vejo, a maioria que eu trabalhei, que nós somos um país tropical, com sol, e uma construção, a maioria que eu vi, não vou citá-los agora, mas não vem ao caso, que se precisava fechar a janela por causa da entrada do sol e ligar a luz durante o dia. Então a arquitetura, a engenharia não fica preocupado com isso, que passa-se anos e as coisas se repetem. Não precisa nem ser, não precisa ser defendido nem nada, é absolutamente verdade. Mas só para exemplificar um pouco daquilo que a senhora colocou a respeito da situação da Europa, há 2 anos eu fui a convite de uma oportunidade de trabalho, cooperando como projetista num projeto realizado na Noruega, e eu fiquei 1 semana lá, acompanhando o primeiro processo de início da obra. E foi uma experiência interessante. Chegamos lá a -2, né? Aquele país, daquele jeito. Com aquela cultura climática e com tudo aquilo. Eu queria dar 2 exemplos na linha que a senhora colocou. Primeiro, nós chegamos na porta do lugar onde é uma obra pública ia ser realizada, e era um projeto de um edifício do Correio. E ele estava inteiramente desenvolvido, projetado, detalhado, com cooperação de empresas locais que faziam os projetos complementares, etc. Aprovado no poder público, um processo relativamente semelhante ao que nós fazemos. E você entra hoje no site da prefeitura da cidade, né, você acha lá a foto, a imagem tridimensional que eles te mandaram disponibilizar, com o assentamento do projeto na paisagem, tudo jeitinho que eles dão as condições. Pois bem, chegamos na porta de um negócio para ver uma obra, e tinha um mural formado do que a gente chama de outdoor na porta da construção, praticamente em toda a extensão linear do lote urbano, com a imagem da perspectiva que nós mandamos, que tinha a cor do edifício que vai ter, um pouquinho de locação, como que é o entorno, etc. E olha que país interessante. Aquilo estava ali porque ainda estava num período em que toda a população, qualquer cidadão, tem o direito de olhar um projeto aprovado, não é um projeto irregular, um projeto esquisito, não é isso, um projeto que já passou pelos trâmites normais de aprovação, tem o direito de dizer: esse edifício é uma bomba, ele vai entrar nesse lugar, ele vai matar o entorno, ele é feio, ou ele tem uma cor esquisita, ou ele não dialoga com não sei isso, não sei aquilo. E há um período em que as pessoas podem fazer a denúncia pública por telefone, e aí eles têm umas regras definidas na legislação, né, municipal e federal, que diz que um determinado número de denúncias leva à abertura durante um final de semana, um sábado e um domingo, de um plebiscito popular, que qualquer cidadão, como se tivesse votado numa eleição, etc., um país tem rei, etc., é para primeiro-ministro, lá para que é, mas concretamente pode ir lá dizer: não aceitamos, não gostamos, não sei o quê, e cancela o registro, cancela o processo. Porque a democracia não acontece somente no processo de letras e números, mas acontece no convívio, acontece na situação urbana. E aí, né, achei, nossa, eu fiz esse desenho, né, tá aqui do outro lado do mundo, viajei 6.000 quilômetros, né, 7.500 quilômetros, que coisa impressionante. Tudo bem, aí entramos. Lá dentro, nós encontramos 2 situações que eu nunca mais esqueci na minha vida. De cara, um container fechado do ladinho da porta de entrada da obra, porque a madeira cortada, que também era utilizada como forma, uma coisa que a gente tem muito na nossa construção de herança moderna, do nosso concreto básico, que está aí na nossa construtibilidade nos últimos 100 e poucos anos aí, também usava lá. Só que ninguém serra trocinho de madeira no 7º andar para fechar o pilar que vai vazar o concreto injetado. Isso é feito num lugar fechado, protegido, com EPI direitinho, que é equipamento de segurança, com todas as normas, tudo direitinho. Lá no térreo sobe a peça para ser colocada num determinado lugar. Nem pensar que você vê um serrote em cima, né, pendurado num andaime, nada dessa natureza. Tudo absolutamente rigoroso no que diz respeito ao procedimento mínimo da construtibilidade. E o mais legal de tudo, eu nunca mais me esqueci disso, né?
e veio me receber um senhor de 91 anos, naquela língua deles, que evidentemente eu não entendo, né? Então tinha um tradutor me ajudando, mas um homem de uma natureza absolutamente lúcida, né? Que era o fiscal público da obra. E era um homem de 90 e poucos anos, falei, um funcionário público há bastante tempo, né? Aí me disseram, não, nesse país nós convocamos e eles aceitam os idosos que fazem fiscalização de obra. Eles têm amor ao lugar, eles têm amor à cidade, eles têm clareza do que significa uma construção, um impacto, um novo edifício, etc. Ele, dentro de uma obra, colabora muito para que não aconteça essa mixaria que a gente vê hoje no nosso país como construção pública. Quero dar um testemunho aqui, que é um testemunho extremamente desagradável, mas é da minha história de vida, eu posso ter o direito de usá-la. Meu pai, né, eu sou da região de Goiás, nasci em Anápolis, ali, na cercania de Brasília. Eu sou da década de 60, teve o nascimento. Né, e meu pai era profissional motorista de caminhão no estado de Goiás. E ele guiava para a construção de Brasília, levando madeira. Parava no portão, aí davam uma senhazinha para ele entrava e saía de dentro do canteiro, parava de novo no portão, aí a pessoa dava um novo número para ele, o mesmo caminhão dava a volta, ele fazia isso todas as vezes, 4 ou 5 vezes, que ele tinha a obra de passar a mesma madeira 4, 5 vezes, os números do nosso caixa 2, caixa 3, e tudo que a gente imaginar, que hoje vai acontecer na Copa do Mundo, quem dirá na construção de Brasília há 50 anos atrás. Então, concretamente, a gente tem exemplos, e muitos exemplos, vocês poderiam me dar 200 aqui, né, do irregular que está por trás do nosso processo da construção civil. Então, não por acaso o nosso espaço é ruim. Não é só que a janela está no lugar errado, que o vidro entra, mas tem uma série de fatores que prescindem do projeto, que estão além, né, do fazer racional que a gente defende enquanto procedimento. Né? É só isso que eu defendo. Sinceramente, eu só defendo isso. Sendo racionais, a gente eliminava tantas possibilidades. Né? Então, é nessa linha. Vamos agradecer, Natanael, pela sua apresentação. Ainda antes da palmas final de encerramento, eu entrego aqui o seu certificado, confirmando o nosso convite, a sua aceitação e a sua apresentação. Em nome da plateia toda, eu o cumprimento. Lembrá-los que no dia 12 deste mês, de setembro, desculpa, 12 de setembro, nós teremos continuidade com a apresentação de política. Política vai aparecer dentro das 7 divisões da ciência. Política não virá como arte, embora possa ser que alguém ache uma maneira de ver arte na política. Mas nós temos como convidado o Antônio Carlos Mendes Tame, que é professor licenciado da escola, da Exalc, e é também deputado federal no seu 6º mandato. Muito obrigado e passem bem.